Deus escolheu essa reunião hoje para fortalecer você. Ele sabe por quê. A Bíblia diz assim, Isaías 40, 20: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem é insondável o seu entendimento. Dá força a quem? Ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, deixa a Bíblia aberta. A palavra hoje vai ser bem objetiva, mas eu preciso que você preste toda a sua atenção, por gentileza. Deus, Ele sabe que o mal ataca, investe justamente nos momentos que nós estamos fracos. O mal, ele sabe a hora de atacar. Ele tentou o Senhor Jesus na hora que o Senhor Jesus estava com fome. Ele ataca de uma forma mais forte, de tudo que é lado, justamente quando a pessoa está fragilizada, sensível, abalada, cansada, desanimada. E nós temos os heróis da fé, que mesmo sendo heróis da fé, em um certo momento eles desanimaram. Eu já falei para vocês que Deus animou Abraão. Se Deus animou, ele estava o quê? Desanimado. Deus animou o pai na fé. Deus animou Josué quando Moisés morreu. Foi um baque para ele. Mas Deus fortaleceu Josué porque ele tinha sentido o peso da responsabilidade. Tinha tomado um baque com a morte de Moisés. Estava tudo nas costas dele. E Deus fortaleceu ele. Você tem na Bíblia um homem que orava e descia fogo, um homem que orava e parava de chover, um homem que orava e chovia, que pediu a morte. Numa pressão tremenda, ele pediu a morte. Como era o nome dele? Elias. Ele pediu a morte, ele pediu para morrer. Ele disse basta. Ele não aguentava mais. E Deus não abriu mão dele, enviou um anjo, deu pão e água, fortaleceu para que ele caminhasse 40 dias. Mas aquilo que Deus tinha para fazer através desses homens, Deus fez. O plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Por isso que Ele trouxe você hoje aqui para te fortalecer. Ele sabe quem era uma pessoa alegre e hoje está triste, era uma pessoa de fé e hoje está cheia de dúvidas, era uma pessoa corajosa e hoje está cheia de medos, era uma pessoa para frente e agora está para baixo, devido à situação difícil que você está enfrentando. Há quem chegou aqui a pé, há quem veio de carona, há quem está com um pouquinho de gasolina, há quem não tem dinheiro para comer um lanche. Deus, Ele sabe da sua situação. Ele sabe como a sua situação tem desgastado você. Ele tem visto as suas lágrimas. Ele tem visto as suas dores, as suas dificuldades. E Ele escolheu essa noite para te fortalecer, para te dar forças. Ele sabe aonde está apoiada a sua fé. A sua fé não está apoiada no homem, a sua fé não está apoiada numa igreja, a sua fé não está apoiada numa emoção, a sua fé está apoiada aqui, ó. E Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua luta é forte. Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua guerra está grande. E Ele tem que te sustentar até a palavra dEle se cumprir. Até a palavra dEle se cumprir,
ele tem que te alimentar, te sustentar, fala forte com você. De repente você não tem motivos para comemorar uma vitória. De um tempo para cá tem vindo chumbo grosso. E se você for parar para pensar nas vitórias, você vai dizer: minha vitória, bicho, ainda está conseguindo dormir. Minha vitória está sendo não perder o controle. Minha vitória está sendo não deixar o desespero tomar conta. A minha vitória está sendo continuar crendo na palavra desse Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você continuar crendo na palavra desse Deus, se você se fortalecer e continuar indo em frente, portas que se fecharam, Ele volta a abrir. Pessoas que aprontaram com você vão ver você vencendo, vão ver que te fizeram bem e vão pedir desculpa para você. Pessoas que não levam fé em você vão ver que Deus é contigo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não escolheu você para você ficar sendo zombado, não. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que quando os inimigos estavam zombando, trouxeram ele para escarnecer dele. Aquele homem que era tão forte tinha perdido a sua força. E Deus trouxe você aqui para dizer para você hoje: busque forças em mim, porque eu vou honrar sua fé. Aquele homem que era tão forte ficou tão fraco e se tornou um palhaço nas mãos dos filisteus, dos inimigos. Mas ele fez uma oração, e nessa oração ele pediu a Deus a força de volta, e Deus deu a força de volta. E com aquela força, o que não tinha acontecido na vida dele todinha, aconteceu naquele momento, que ele matou mais inimigos do que ele tinha matado a vida inteira. A força voltou para ele. A força vai voltar para você. Não é fácil enfrentar o que você está enfrentando, passar pelo que você está passando. Tem gente que está controlando o mês inteiro, desde na hora que o dinheiro entra, ela tem que controlar. Não pode sair isso aqui a mais, senão faz falta. E Deus sabe disso. Deus sabe da sua luta, vendo a reserva evaporando, só saindo e não está entrando. Deus, Ele sabe da sua guerra com pessoas na sua responsabilidade, com colégio de filho, com criança dependendo de você, com pessoas que você ajuda. Ele sabe da sua guerra, lutando com o nome sujo, lutando, se virando. Mas Ele escolheu essa noite para te fortalecer. A palavra dele para você, coloca de novo, Isaías 40, 29, coloca o 29, lê alto. Deus dá o quê? A quem alcançado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, para você entender. Por favor, escute. Ele dá força. Ele sabe que você se abalou com a situação que você está vivendo, com o que aconteceu na sua vida, que desestruturou, mas Ele vai te estruturar hoje. Ele sabe que está complicado, mas Ele vai descomplicar. Ele sabe que está embaraçado, mas Ele vai desembaraçar, porque Ele é Deus. E eu quero orar por você agora. Agora, fique em pé no seu lugar. Diga: meu Deus é forte e vai me ajudar. Preste bem atenção, por favor. Preste bem atenção. Leva ele direitinho e ajuda ele. Olha para mim, para você entender. Não deixe nada tirar sua atenção. Eu falei que hoje nós não íamos falar muito, nem íamos ficar usando personagens para tirar lições. Hoje é força que vai ter que vir do céu para te ajudar. Força. E eu quero que você seja humilde. Eu quero que você seja sincero, porque Deus sabia que você ia ouvir essa palavra e Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Você que era mais forte nas suas orações e não está sendo mais. Você que era mais firme na sua postura e está começando a se entregar. Isso não é de você ficar reclamando, lamentando.
Isso não é de você. Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Olhe esse Salmo 128, coloca para mim aqui, esse versículo 118, versículo 24. Leia alto aí. Quer mais? Esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque você vai sair daqui bem, você vai sair daqui forte, você vai sair daqui para vencer, porque Deus é com você. Deus sabe que tem um plano, Deus sabe que tem uma fé apoiada nele, e Ele vai honrar. Olha esse versículo de Romanos 12, coloca para mim, por favor, lê alto aí. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nessa tribulação. Você tem que ter paciência agora. Você tem que ter muita. Bispo, mas está uma tribulação do inferno. O senhor não sabe o que eu tenho passado. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus está te dando condições de segurar a onda, condições de se controlar, condições de suportar certas coisas. E Ele sabe do seu limite. Se você está vendo, bispo, estou chegando no meu limite, eu já cheguei. É porque está perto de Deus te honrar, porque Ele nunca vai deixar nós passarmos por uma coisa que nós não temos condições de passar. Amém? Ele sempre dá o escape, Ele sempre dá o livramento. Mas agora eu queria que viesse aqui, você que hoje está triste, você que hoje está abalado, você que hoje está para baixo, você que hoje chorou muito, esses dias você tem chorado. Embora você sentiu o baque, Deus não desistiu de você não. Você é dele, com ele vai dar tudo certo.